Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Vamos falar hoje sobre cozinha eficiente. Deixa eu esperar o Yuri entrar aqui. Yuri, querido amigo, agora já virou um amigo, né? E eu já vou contar para vocês aqui sobre a minha história com o Yuri. Conheci o Yuri há pouco tempo, umas 2 semanas atrás. E aí, vou contar um pouco essa história. Bem-vindos aí a mais uma live. Eu tô com frio. Para vocês que têm cabelo, não precisa de touca. Mas eu que não tenho, preciso de uma touquinha, porque aqui em São Paulo tá frio. Boa noite, meu irmão. Beleza, Patrick? Beleza, joia? Tá em Manaus? Aqui não tá frio, não. Aqui tá um calor, eu tô no ar-condicionado, 19 graus aqui. E tô com um lencinho para secar o suor ainda. Eu só não tô de como é que se fala? De Sharp, né? De cachecol, vocês não sei se vão me chamar de exagerado, mas eu sou friorento, tá frio aqui. Apesar de eu gostar, né? Que maravilha. Você tá me ouvindo bem aí? De boa, tá perfeito. Você tá me ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente bem. Maravilha, pessoal. Se tiverem algum problema do áudio aí, vão falando. Bom, como eu comecei dizendo, é o seguinte, para vocês entenderem como é que eu conheci o Yuri, o porquê que eu pedi para ele para fazer uma live. Vocês sabem que eu dei aquela consultoria lá em Manaus, há mais ou menos uns 2 anos atrás. E no decorrer do tempo a gente teve alguns problemas na cozinha, porque enquanto eu estava lá dando a consultoria, eu estava botando ordem na situação e gerenciando a coisa toda. Mas quando eu saio, eu determino um líder e a partir daí essa pessoa tem que dar continuidade. Mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar esse equilíbrio ali do líder, ou por falta de experiência da garotada também, que é uma garotada jovem, por falta de instrução às vezes, que de repente não tiveram oportunidade de estudar, e aí sabem fazer o dia a dia ali, aquele trabalho mais pesado, mas a questão da gerência mesmo precisa ter um mínimo de conhecimento, né? E aí o pessoal ficou com dificuldade. E graças a Deus eu conversei com o proprietário e falei, a gente precisa encontrar um chefe de cozinha que saiba gerenciar isso. E aí a gente encontrou o Joaquim, na verdade, encontrou o Yuri, que começou a colocar a ordem. Faz o quê? 1 ano que você está na Marinara, Yuri? É, 1 ano e 2, 3 meses por aí. Isso. E aí eu fui dar a consultoria agora, voltei lá há 20 dias atrás, mais ou menos, 15 dias atrás. Passei 10 dias com o Yuri e fiquei impressionado com o que vi. Fiquei muito feliz porque a cozinha está realmente muito organizada e trabalhando com muita tranquilidade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Yuri, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quem quiser seguir o Yuri, é Yuri França, né? Yuri L. França, meu Instagram. Mas Yuri França deve achar. Certo, maravilha. Então quem quiser seguir o trabalho do Yuri para entender mais como é que ele está se organizando lá, é bem bacana para poder entender um pouco mais. Ele também me deu muitas dicas, apesar de eu já trabalhar muito tempo com consultorias, mas eu aprendi muito com o Yuri e vou aprender cada vez mais. Então vamos juntos aí. O Yuri preparou um material. A bola é tua, Yuri. Quiser começar se apresentando e já adentrando no tema aí, fica à vontade. Ótimo. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado, Patrick, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho do que vem acontecendo aqui na nossa cozinha. É a minha primeira vez que eu faço live, então eu não estou muito acostumado com essa vida virtual e tal, mas eu acho que vai tudo correr muito bem. Bom, o que eu quero falar inicialmente sobre cozinha é a maneira com que eu vejo que uma cozinha deve funcionar bem é que todo mundo deve saber de tudo. Um ponto que eu encontrei desfavorável quando cheguei aqui foi isso. As praças eram divididas e as pessoas ficavam naquelas praças como se fossem pedras que não rolassem, entendeu? E pedra que não rola fica no mesmo lugar sempre. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber que isso afetava seriamente o fluxo dos produtos dentro da cozinha. Um ficava numa praça, um produto saía na outra, se a outra praça estivesse lotada de produtos para sair, esse não podia ajudar. Então, a gente começou a desenvolver um rodízio para que todo mundo pudesse aprender de tudo, em todas as praças.
o pizzaiolo ia para o fogão, o cozinheiro ia para a pizza, o auxiliar de cozinha começava a operar as questões mais básicas das pizzas, para que todo mundo pudesse ajudar, porque o que antes acontecia, além do espírito contra a equipe que existia, ainda tinha essa questão da falta de conhecimento do processo por parte de todos, entendeu? Eu não sei em que ano que foi, até tem um exemplo na Toyota, no Japão, que o diretor começou a observar que na produção, quando algum funcionário faltava, tinha muito problema com paralisação da linha de produção. O que aconteceu? A Toyota fez um grande programa de que todo mundo aprendesse a fazer de tudo para que eles pudessem render cada dia mais. E funcionou, e está aí. Hoje a Toyota, eu acho que é a segunda maior montadora do mundo, já foi a primeira por décadas. Então, significa que esse processo dá certo, né? Então, eu implantei isso aqui, graças a Deus deu certo. A equipe, claro, deu uma mudada, alguns funcionários saíram, não se adaptaram ao novo regime, né? Como sempre, mudança é incômodo, nunca vai ser confortável. A mudança tira a gente do nosso ponto de conforto, tira da gente da nossa zona de conforto, então isso vai trazer certo incômodo, mas com o passar do tempo, se a gente aceita, a coisa flui, né? Então, hoje em dia, todo mundo participa do processo e entende o padrão geral do produto. Porque o que acontecia antes? Um fazia de um jeito, outro fazia de outro, outro fazia de outro, e o cliente, a gente sabe que sente isso, né? No dia a dia da cozinha, se você hoje usa meia colher de alho e amanhã você usa uma colher inteira de alho, quem tem o paladar mais sensível vai logo notar e falar, olha, esse restaurante não tem padrão. Infelizmente é assim, por detalhe que se perde a mão e daí começa-se a perder clientes e graças a Deus não é o que vem acontecendo com a Marinara, muito pelo contrário, nós temos ganhado muitos clientes por causa do nosso padrão e também porque nós conseguimos, além de manter a qualidade, melhorar certos pontos onde não se tinha observado ainda, porque não tínhamos aquela afinação. É igual você chegar numa orquestra, a primeira coisa que você vai se preocupar é com a disposição dos músicos. Depois você vai se preocupar onde vai ficar os instrumentos. Depois o maestro chega e aí chega na afinação dos instrumentos. Então a gente está entrando nessa fase, entrou e já, graças a Deus, está concluindo, na fase da afinação dos instrumentos. O que é primordial para o funcionamento mais fluido de uma cozinha, né? Então, para maior engajamento da equipe, dias de maior fluxo, foi o que veio a resolver, né? Hoje em dia, você pode presenciar aqui que quando tem muito movimento no fogão, imediatamente de um lugar para outro, a equipe se desloca e é igual formiguinha. Ela vai fazendo o trabalho daqui para lá, de lá para cá, e a coisa vai fluindo. Antes era desesperador, porque quando eu entrei, uma praça lotava e eu falava, vamos galera, vamos ajudar na outra praça. Ninguém sabia fazer. Aí eu ficava quase doido. Falei, o que eu vou fazer? Então, durante a semana, que é pouco movimento, no começo da semana, eu iniciei esse processo e funcionou bem. Então, isso favorece o altruísmo, né? E o espírito de equipe. E eu acho que, na minha opinião, e eu acho que na opinião de todas as pessoas que lidam com a equipe, seja ela grande ou pequena, o espírito da equipe tem que prevalecer para a qualidade se sobressair, né? Porque sem espírito de equipe... Pode falar. Eu pedi para falar para não te cortar, que se eu falar em cima eu te corto. O áudio, né? Mas isso é uma coisa importante que eu tenho falado muito, assim, a equipe está dessa forma porque você é um bom líder, né? Você tem essa visão e consegue passar esse espírito altruísta para a equipe. Porque, assim, a gente até tentou num certo momento, só que como, digamos, que a visão do líder que estava era um pouco egoísta, né? Ele acabava exatamente dizendo, não, o que é meu, o que é teu, se vira, né? Então é importante entender isso, que assim, o líder, ele direciona. É que nem um presidente de um país, se ele decide fazer uma guerra, ele arrasta todo mundo para a guerra. Se ele é pacífico, ele deixa todo mundo tranquilo. Então,
No caso aí, é porque a tua presença como líder, a tua energia, a tua visão, o teu impulsionamento é que está fazendo que isso seja possível, né? Porque às vezes a gente até tenta, né? Eu vejo o pessoal abrindo pizzaria, até tenta organizar a cozinha, mas ou não tem um líder ou tem um líder desordenado, e aí ele acaba trazendo a desordem para a cozinha, né? Exato. E a desordem na cozinha começa a gerar vários reflexos de desequilíbrios em outras áreas do restaurante, né? A gestão integrada do negócio é muito importante. Você fazer bem a sua parte para que a outra parte também possa realizar o trabalho dela bem e esse ciclo vital chega no cliente e aí gera satisfação, né? Quando uma peça dessas começa a dar problema, todo a máquina começa a funcionar mal, né? É o que realmente você falou. O egoísmo ele faz com que os reflexos negativos comecem a aparecer mais frequentemente e logo o cliente vai sentir isso aí na ponta da cadeia. Está lá o cliente que não tem nada a ver com isso, né? E só espera qualidade e ele paga por isso. E às vezes é um preço alto por isso. Então, a gente tem que primar isso aí sempre. E é isso aí. Bom, o que isso tudo propicia? Propicia um ambiente favorável para novas ideias, porque as pessoas começam a se sentir livres para criar um ambiente cada vez mais confortável. Nem todos os processos que hoje funcionam na Marinara saíram da minha cabeça. Muito pelo contrário, talvez metade de todos os processos, de todo o desenvolvimento da produção, saiu da cabeça de pessoas que estão participando da rotina da cozinha, né? Cozinheiros, pizzaiolos, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza. Então, todos eles estão contribuindo de alguma forma diariamente para a adaptação dos nossos processos. É um produto que não estava servindo congelado e hoje é resfriado. Um produto que antes só era ensacado e hoje é a vácuo. Um produto que era guardado numa caixa grande, em grandes quantidades na cozinha, e hoje é simplesmente guardado numa pequena caixa e o restante dos produtos vai para um outro local. São ideias assim que vão aparecendo no dia a dia da cozinha e que vão melhorando o fluxo e o conforto no ambiente de trabalho, né? E isso impõe ritmo, porque quando você tem otimização dos processos, você não gasta muito tempo com eles. E se você não gasta muito tempo com eles, logo você consegue pegar esse tempo que você economizou e transformar aquilo em celeridade, né? Na saída de pedidos, o cliente sai mais satisfeito, todo mundo começa a se sentir melhor e daí por diante é só alegria. Então, o que eu levei disso tudo, com essa ideia de liberdade de expressão dentro da cozinha? Que antes de só cobrar, você precisa mostrar como fazer. Porque eu já tive chefes que só cobravam. Você tem que fazer direito, você não pode fazer desse jeito, isso aqui está errado. Mas não falavam o porquê e como deveria ser feito. Por que está errado? Está errado só por capricho ou está errado porque tem um motivo? Porque se estiver errado só por capricho, bola para frente. Vamos desenvolver outras técnicas para lidar com esse problema, né? É isso que a gente faz hoje aqui. Eu não tenho essa questão do orgulho de chegar e falar, não, é o processo aí eu que fiz, essa bola é minha, ninguém pega. Não. Então, todo mundo dá o seu pitaco. Claro que a gente não pode ir aceitando qualquer sugestão, porque né, qualquer coisa que se mude no processo vai afetar o resultado no fim das contas. E o intuito é que seja uma mudança positiva. Então, é isso aí, mostrar o caminho de como se deve fazer para que as coisas possam ganhar uma estrutura melhor e cada vez mais ser estrutura de pirâmide. A gente fez uma base hoje bacana, começamos bem, terminamos bem, amanhã é daqui para frente. Não voltar em 2020 e começar o processo todo do começo, né? Inclusive, um adendo, que esse tipo de conduta dentro da cozinha, acho que por parte do líder, e eu
eu não me envolvo em vaidade, eu digo isso porque é o que acontece, que o funcionário ele começa a querer ficar na empresa, porque ele é ouvido, né? Ele tem liberdade, ele tem opinião, ele tem a condição de fazer com que as ideias dele mudem o seu ambiente de trabalho de maneira positiva. Isso traz qualidade de vida. Então, a pessoa sai daqui animada e volta amanhã com novas ideias. Quantas vezes? Cheguei aqui, o pessoal está me esperando para me dar uma ideia. Oi, Yuri, sabe o que eu pensei sobre aquela carne de sol? Então, ela, ao invés de ser cozida na pressão, a gente poderia assar, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Então, é desenvolvimento diário, mas é por estímulo e não por força, né? O segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre aproveitamento de espaço e armazenamento, que são fatores assim que influem demais na rapidez do processo. Mais uma vez, também no conforto dos funcionários, porque quando você tem, por exemplo, uma geladeira abarrotada de produtos, você, além de demorar mais tempo para encontrar aquilo que você precisa com rapidez, aquilo gera estresse, porque se o cara não encontra o produto que ele quer, logo vai começar a gritar com o outro também já ouve e não gosta, e já rebate, e aquilo vai se tornando uma bola de neve até um ponto que você tem que intervir. Quando você intervém antes da coisa acontecer, de maneira a organizar as geladeiras de forma mais departamentalizada, com o mínimo necessário sempre, não fazer estoques absurdos dentro da cozinha, sempre fazer uma separação consciente dos ingredientes, dos insumos, até por demanda, né? Usar o fundo da geladeira para os produtos que saem menos, usar a frente da geladeira para produtos que saem mais. Isso, à primeira vista, pode parecer complexo, pode parecer difícil, mas depois que se implanta a ideia, que planta-se a semente, aquilo nasce e se torna um hábito que nunca mais vai ser deixado de lado, né? Então, por exemplo, os produtos, avaliar se os produtos deveriam estar mesmo na cozinha ou não. Isso é um ponto. Tem coisas que ficam nas cozinhas, eu já fui em várias cozinhas, cara, tem um depósito, prateleiras e prateleiras dentro da cozinha ocupadas com coisas inúteis, que se usam de vez em nunca, ou em produtos que não saem quase e tem grande quantidade, sabe? Isso atrapalha a cozinha no sentido de que aquilo poderia estar gerando espaço para algo que realmente necessitasse, né? E avaliar a possibilidade de ter um pedaço de estoque seco dentro da cozinha. Porque quando você começa a abrir espaço dentro da sua cozinha, você começa a observar que dá para você trazer mais coisas que estavam distantes para perto. E isso economiza tempo, né? Se você pega e economiza 10 segundos ao buscar um produto e voltar, esses 10 segundos multiplicado pelas vezes que você teve que buscar é a economia de tempo que você obteve. Menos trabalho, menos espera do cliente, menos estresse de quem está trabalhando ali, e isso tudo gera, no fim das contas, novamente, satisfação para o cliente, né? E também para o funcionário que não se desgastou e fez o mínimo de esforço necessário para chegar ao mesmo resultado. Então, listar sempre que possível os ingredientes que têm maior perecibilidade também. Isso é muito importante. Porque numa cozinha, normalmente a gente tem o costume ou de armazenar resfriado aqueles produtos que vão ser usados imediatamente e congelar aqueles que não vão ser usados imediatamente. Mas, e não é todos os casos que você tem que fazer isso. Por exemplo, aqui no restaurante, a gente usa um descongelamento imediato de vários produtos, sem deixar ele na geladeira descongelado. Claro que deixar na geladeira descongelado facilita o processo, às vezes facilita, mas às vezes acaba gerando em perdas e custos da operação começam a aumentar, e daí, se o custo aumenta e isso não é compensado pelo preço final do produto, isso vai virar prejuízo na veia, né? Então, analisar a perecibilidade, a maneira de armazenar
certos produtos é muito importante. Então, a minha sugestão é pegar, fazer uma lista de tudo que se usa na cozinha e separar por grau de perecibilidade. Mais perecíveis, menos perecíveis. Menos perecíveis, descongelados. Mais perecíveis, congelados. E se tiver na sua cozinha aí uma máquina a vácuo que facilite esse processo, melhor ainda. E daí você já pode separar nas porções adequadas, no vácuo, depois que você tira do descongelamento, ainda vai durar 5 dias tranquilamente, dependendo do produto, mais dias. Então, você vai ter muito mais aproveitamento, diminuição de perdas e ganho de tempo, né? Desde que eu entrei na Marinara até hoje, eu posso estimar que a gente conseguiu otimizar as perdas em mais de 150%. Yuri, só no mês passado. Repete aí devagar, porque cortou aqui para mim, acho que cortou para o pessoal também. Desde que você entrou, você estima que... Tá. Desde que eu entrei, eu estimo que a quantidade de perdas que nós tínhamos durante o processo de produção, ele diminuiu mais de 150%. Inclusive, do mês passado para esse mês, fiz uma conta, nós tínhamos já uma perda bem baixa, e em relação a esse mês, nós tivemos uma queda de 31% das perdas em relação ao mesmo período do mês passado. Isso significa que avaliar a perecibilidade dos produtos e classificar esses produtos resolve muita coisa e impacta diretamente na saúde financeira do negócio. Eu vou falar em números. No mês passado, nós tínhamos uma perda de R$ 1.177 em mercadorias que iam para o lixo. Simples. Pode falar. Não, cortou de novo. Quanto que foi o valor do mês passado? R$ 1.177. Será que era a minha internet que tá... tá dando uma oscilada, mas foi só dois cortezinhos, agora parece que melhorou. Então, no mês passado, R$ 1.177 de perda, você contabiliza tudo. Só para o pessoal entender, quando perde uma pizza, ou quando, sei lá, fez uma escarola lá que não ia usar e vai jogar no lixo, os meninos falam: Yuri, anotando aqui meio quilo de escarola indo pro lixo. É isso que acontece, pelo que eu vi, não é? É isso aí. Exatamente. Então, é isso aí. Então, pessoal, uma coisa importante é estabelecer uma conexão honesta com o funcionário sem culpá-lo por essa perda, porque as perdas no restaurante, infelizmente, acontecem. Mas, se você conseguir estabelecer um fluxo, como o Yuri acabou de falar, de congelar o que perece demais e deixar o estoque mais equilibrado, você vai diminuindo a perda. E se você tiver a honestidade do teu funcionário através da confiança que você cria com ele, ele vai te ditando: infelizmente perdemos hoje, sei lá, meio quilo de calabresa porque ficou aí muito tempo. Aí você vai conseguindo estabelecer esse equilíbrio e ter a contagem, né? Porque o pessoal pode se perguntar: como é que você sabe que foi R$ 1.177? É porque você tem uma lista diária do que se perde, né? Exatamente. É criada uma lista, essa lista é preenchida diariamente, e daí, ao fim de um período de 30 dias, eu recolho toda aquela informação e passo para uma planilha matriz, onde já tem precificado todos aqueles insumos e atualizado. Muito importante, porque, principalmente nessa época de pandemia agora, de uma semana para outra, um produto pode inflacionar 20%. Então, a gente tem que também entrar nessa realidade. Fazer a comparação entre um volume e outro, mas também levar em consideração fatores inflacionários, né? Porque de um mês para outro, por exemplo, aqui em Manaus, o queijo aumentou 15%. Então, isso conta muito na hora de fazer o levantamento de quanto se perdeu, né? E aí, essa questão da confiança é primordial, porque se a pessoa se sente culpada, ou se eu a culpo por ter perdido, eu perco a oportunidade de ter registrado. E não importa o motivo, claro que depois o motivo vai ser avaliado, né? Motivo pelo qual se perdeu 1 quilo de queijo, é validade? Ok. Por que foi produzido tanto? Né? Morango, por exemplo. Morango é uma coisa que a gente perdia muito. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer calda para colocar em cima do sorvete. Quando você estava aqui, eu já estava começando a fazer isso aí. Daí, por quê? Porque morango é uma coisa cara pra caramba. Agora, esses dias estava R$ 46 o quilo aqui em Manaus. Aqui é absurdamente caro as coisas. Então,
quanto mais eu puder transformar esse produto, melhor, né? É óbvio que o ideal seria que aquela lista ali ficasse zerada, né? Mas isso é no melhor dos mundos. Né? Não tem cozinha no planeta Terra que tenha zero de perda. Então, a minha intenção aqui é proporcionalmente diminuir cada vez mais as perdas até que se chegue a um patamar baixíssimo. Então, o que eu estava falando sobre números? No mês passado, nós tínhamos R$ 1.177 de perda e esse mês nós já tivemos 805. Se começar a observar que nesse mês que passou nós tivemos muito mais movimento do que no outro mês, então, proporcionalmente, dá mais até do que 30% de diminuição, né? Porque se fosse no mesmo ritmo do outro mês, nós teríamos hoje, sei lá, R$ 3.000 em perda, por causa do volume produzido. Então, nós tivemos maior volume produzido e menor perda. Isso significa otimização dupla, né? Porque a gente foi de encontro com o que tinha que acontecer, e mesmo produzindo muito. Então, isso aí para mim é uma das coisas mais importantes. E qualquer patrão gosta de saber quanto é que eu estou perdendo. Quanto de dinheiro está indo para o lixo? Jogar R$ 805 são 16 notas de R$ 50. E você pegar e jogar no lixo... Terrível. É muita coisa, né? Aí você fica pensando, até eu fico pensando, meu Deus, eu não acredito que foi tanto dinheiro para o lixo. Mas é a questão do você ir ajustando, até não ter perda nenhuma. E inclusive, pode falar. Uma coisa importante também que a gente se esforça muito, né, para conversar com o proprietário da marinara é diminuir a grandeza do cardápio, né? Porque um cardápio muito grande, ele te gera um estoque grande e muita coisa empaca, né? Dessa vez que eu fui agora para Manaus, nós tiramos praticamente 20 produtos do cardápio, se eu não me engano, ou algo parecido, foi muita coisa. Então isso vai gerar uma economia também de produtos e um desperdício menor. É que, infelizmente, ainda nessa maneira bastante comercial de ter um restaurante que a gente tem que agradar a todos os gostos, você acaba ficando com um estoque muito grande. Então, é tentar trabalhar mais com produtos sazonais, com produtos da região, o máximo possível, né? Que nem o Yuri estava falando, em Manaus é ainda mais complicado porque muita coisa não tem lá, vem de fora, né? Então, aí o produto já chega meia vida, né? Porque ele enfrenta toda uma viagem para chegar lá. Então, é realmente trabalhar com um cardápio mais flexível, né? E de preferência menor, que seja mutável, né? Que seja, você mude ele mês a mês, mas que seja menor, para você ter que ter um estoque menor. Aqui a Marinara é um restaurante de alto nível, então a gente acaba tendo ali uma escolha maior de possibilidades, com pratos bastante diferentes também, e uma quantidade grande, eu acho, ainda, de número de pratos, né? Mas a gente está trabalhando para melhorar isso. Exatamente. Conversamos já a respeito disso, foi tirado lá 20 e poucos pratos do cardápio e mesmo assim ainda continua extenso. Mas é que realmente o público, eles querem variedade, né? E como a gente atende uma gama grande de pessoas, né? De várias classes sociais, e pessoas viajadas que querem ter a mesma experiência que tiveram na Itália. Eu fui para Milão esses dias, comi lá um bolinho, queria comer o de vocês aqui, para ver se é igual. Esse tipo de comparação também é meio sufocante, mas a gente tem que atender e atender as expectativas, né? E graças a Deus a gente tem conseguido. Onde eu estava... tá. Testar sempre congelamentos de produtos nova forma de armazenamento, já falei isso aí. Flexibilizar mudanças em geladeiras e adaptações contínuas. Por exemplo, na cozinha tem sempre um layout fixo, né? Normalmente a pessoa projeta a geladeira pensando numa determinada demanda e, de repente, aconteceu o restaurante lotar mais do que ele imaginou, ou menos. Então, esse layout ele tem que ser flexível, né? Eu até citei um caso que antigamente tinha um gerente que não permitia que fosse mudado nenhuma bancada do lugar. E até dando bronca nas pessoas porque foi tirada uma bancada do lugar de uma cozinha modulada.
Cara, não existe nada exato numa cozinha. Quer dizer, a única coisa exata ali é a ficha técnica. Mas se você for ver na hora do vamos ver, não existe exato. Você vai fazendo o experimento, né? Mas mesmo a ficha técnica, né? Desculpa te interromper, só para o pessoal entender. Mesmo a ficha técnica, não é que a cada produto que você vai soltar, você fica pesando as coisas. É uma base, né? É que a pizza, você tem até algumas coisas pesadas, mas a maioria, o molho, o queijo, é meio no olho ali, né? Então é sempre uma base que você tem ali, né? Então tem que ter flexibilidade. Inclusive a ficha técnica ela tem que representar a realidade, não ao contrário, né? Não é a realidade que tem que ser espelho da ficha técnica, é a ficha técnica espelho da realidade. Então, o que eu faço quando eu faço uma ficha técnica? Eu peso realmente aquilo que é o suficiente, aquilo que a mão do cara faz, e daí eu boto na ficha técnica. Isso diminui drasticamente o risco de você ter surpresas no fim das contas e chegar lá, se o CNV está dando uma baita diferença, porque entre o que o cara coloca e o que está na ficha técnica tem 20% de déficit, né? Então, esse déficit ele tem que ser corrigido com a realidade. Muito importante isso que você disse, inclusive. Porque em muitas cozinhas já fui que o cara... não, mas a ficha técnica vai 20 gramas. Mas, velho, 20 gramas não dá cobertura no negócio, né? Então, precisa de 40. Então, essa realidade ela tem que ditar o ritmo dos custos, e não ao contrário, porque no fim das contas, o cliente é que vai notar lá, ficha técnica com 20 gramas de parmesão, mas tem pouco parmesão aqui nesse prato. Então, a realidade era para ser outra, o custo era para ser outro, e quem sabe o preço para ser outro. Né? Daí é um efeito dominó. Exato. Então, flexibilizar essas mudanças é muito importante. Porque a partir do momento que uma geladeira está no local onde ela não está sendo ou favorável ou não está sendo ótima, significa que ela está ali com tempo ocioso, atividade ociosa, capacidade ociosa. E isso é prejudicial, porque de repente o cara pensa que está precisando comprar uma geladeira, mas ele tem a geladeira. Só que ela está sendo mal utilizada. Né? Às vezes a pessoa tem uma geladeira que tem 12 quilos de hortifruti, mas ela poderia comportar 50 quilos de produtos a vácuo, bem armazenado, bem ocupando melhor o espaço. Então, nem sempre tamanho é documento e também nem sempre quantidade pequena quer dizer que você tem pouco. Às vezes você pode otimizar o seu espaço, fazer com que os seus equipamentos rendam mais e melhor. E sempre pensar em mudar essas coisas de lugar. Porque aqui na cozinha a gente já mudou, sei lá, mais de 12, 15 vezes o layout da cozinha. E se fosse o antigo gerente, ele estava doido. Tá? Mas é que a gente tem que fazer. Porque hoje a cozinha funciona de um jeito. Amanhã pode ser que dobre o movimento. E aquela bancada que está lá naquele canto, nas entradas, pode ser útil para a Praça das Carnes. E eu posso fazer uma troca e eu tenho que ter essa liberdade. E os funcionários, mais importante disso tudo, é que o pessoal aqui, como eles já conhecem essa política de pensar minha, e eles chegam e falam, ô Yuri, eu acho que essa geladeira aqui não está legal. Beleza, mas por que não está legal? Eles começam a explicar já pensando do mesmo modo, sabe? Isso é muito bacana, porque a gente vai chegando num consenso de que tem que ser feito daquela maneira para funcionar melhor. Mais uma coisa, oferecer cada vez mais espaço em cima das bancadas. Eu já trabalhei em muitos lugares onde a bancada é repleta de coisas e às vezes o produto fica ali perecendo e sem necessidade nenhuma de estar ali em cima. Né? Às vezes ele sai uma vez por noite ou nem sai nenhuma vez por noite e está ali em cima. Então, baixar esses produtos, deixar dentro da geladeira e dar espaço para o que realmente precisa, facilita bastante o trabalho e aumenta o conforto no ambiente de trabalho. Sempre ouvir quem está envolvido, como já disse, com atividades é muito importante, e sempre ouvir todos ao fazer algum pedido de utensílio ou equipamento, porque ninguém pede nada à toa numa cozinha. Né? Yuri, estou precisando de um pão duro, estou precisando de mais um bowl, mais uma frigideira. Tem gente que despreza. Mas se você despreza
Uma frigideira, amanhã você pode deixar um cliente esperando só por causa dessa frigideira a menos. Então, tem que se pensar em todos os detalhes, listar mensalmente quantos utensílios faltam. Inclusive, quando você estava aqui, eu estava fazendo uma lista, e essa lista nunca para de ser feita. É porque precisa de um detalhezinho aqui, é uma peneira que quebrou, é uma panela que perdeu o cabo, é uma colher que sumiu, que às vezes acontece, parece que entra um fantasma no restaurante e leva... Aqui em casa a gente fala que é os gnomos levam tudo embora. Sim, é mais ou menos isso aí. E acontece muito. Então, a gente sempre tem que estar atualizando esse estoque de utensílios para que sempre tenha, né? E, enfim, desse campo do aproveitamento e espaço de armazenamento, eram essas as minhas dicas. Agora, eu vou falar de controles e rotinas de checagem. E, para mim também, na minha opinião, e de fato, para uma rotina de cozinha, isso é muito importante. Primeira coisa é criar uma rotina de checagem de temperatura dos equipamentos, principalmente dos refrigerados, né? Os que aquecem nem tanto, mas os refrigerados principalmente, porque a partir daí você tem uma prerrogativa de dizer, tal dia aconteceu essa oscilação na geladeira 4 e isso aponta certo defeito. Pode ser um defeito do compressor, pode ser simplesmente que a geladeira estava muito tempo aberta e depois caiu e se manteve. Mas você analisar essa variação no seu controle de temperatura é muito importante, tanto por conta de fiscalização, se eles chegarem a você ter um controle de temperatura e você prova que você tem temperaturas adequadas com o alimento que tem dentro, então é condizente. E também para questões de manutenção e prevenção de problemas. Já aconteceu várias vezes aqui. De eu chegar na cozinha, ver o controle de temperatura do dia anterior e falar, opa, essa geladeira aqui está 10 graus, era para estar 4. Então eu vejo na linha do tempo o que aconteceu com o comportamento de temperatura dessa geladeira. Tem mais de 3 dias apresentando o mesmo comportamento, é um sinal de alerta, é um sinal de que precisa de uma manutenção preventiva. Então, ó, você vê, a economia que isso gera. Se essa geladeira desse um pau lá durante o serviço, ou pior, à noite, quando ninguém está olhando, chego aqui e está tudo estragado dentro da geladeira, né? Então, isso favorece demais a economia, controle e a confiança no seu equipamento. Porque você vê que ele está se comportando de uma maneira linear, vamos dizer assim, então significa que você pode continuar confiando nele. Se ele oscila muito, ou você repara, ou, em último caso, você faz a troca do equipamento. Como eu disse, facilita o diagnóstico precoce dos problemas e dá condições de mudança de planos para o estoque refrigerado. Porque quando você tem uma geladeira que funciona bem, sabe da capacidade dela, você pode botar mais coisas nela ali, fazendo com que o seu estoque refrigerado fique mais acessível, mais na mão, né? Outra coisa, criar escala de tudo. Aqui na cozinha eu tenho escala para fazer refeição, para fazer as marmitas dos motoboys, dos valets, de todas as pessoas do staff. Tenho planilha para passar pano, tenho planilha para passar o mop, escala para tudo. Então, o que acontece? Meu pai sempre me dizia, o cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Aí daí o que acontece? Quando você pega e deixa uma responsabilidade ao Léo, aquele vai, não, mas fulano vai fazer. Mas o fulano lá tá pensando a mesma coisa. E daí daqui a pouco ninguém fez e quem perde é o restaurante, né? E no fim das contas, uma cozinha ela é suscetível à fiscalização a qualquer momento. Então, a gente tem que estar preparado para o que der e vier. E essas escalas têm sido, para mim, uma mão na roda, porque todo mundo já entendeu a utilidade, né? Com o passar do tempo, nós já tivemos diversas reuniões explicando os motivos pelos quais nós temos papéis espalhados pela cozinha inteira, controles e mais controles, escalas e mais escalas, porque a finalidade realmente é fazer com que aquilo que tem que ser feito seja feito, independente da vontade, independente do humor. Infelizmente, a gente podia chegar bem, podia chegar mal, mas a cozinha não pode refletir esse nosso comportamento errôneo, humano. A cozinha tem que ser o mais estável possível, né?
porque isso aqui é um lugar onde se produz alimentos e vidas das pessoas estão nas nossas mãos. Então, nós temos que cuidar disso como se fosse da nossa vida, porque se um equipamento está sujo, contaminou um produto, o problema vem em dobro, no triplo, né? Então, a gente, escala para tudo é o que eu sugiro para todo mundo numa cozinha. Para qualquer tarefa, seja ela a mais simples, a mais complexa, e infelizmente alguém vai ficar sobrecarregado com 2 ou 3 funções, outros menos, mas aí faz o justo equilíbrio, acha uma maneira de deixar tudo mais ou menos alinhado para que ninguém fique sobrecarregado. Uma coisa interessante, né, Yuri, que rapidinho, só para completar isso que você falou, uma coisa interessante nessa questão de criar escalas é criar hábitos, né? Por exemplo, sei lá, vai limpar a geladeira a cada 4 dias, ou uma vez por semana, vai descarregar a geladeira, vai limpar e vai reorganizar. Mas isso tem que virar hábito, né? Uma vez, nem que seja, sei lá, toda terça-feira às 8 da noite vai parar para fazer isso. Porque se for ficar esperando a boa vontade, às vezes o cara tá com preguiça, ou ele tá mal-humorado, né? Então assim, terça-feira o Patrick vai limpar a geladeira, na quarta-feira o Lucão vai limpar a fritadeira, né? Algo do gênero, né? Para criar um hábito, sabe-se que toda terça-feira isso vai ser feito, né? E acaba virando automático depois. Exatamente, exatamente. É aquela coisa, a coisa não para, não se pode parar, né? A boa vontade de cada um existe, mas às vezes nem tanto a disciplina, né? Às vezes o cara está disposto a fazer, mas a vontade dele é de 10 em 10 dias, tem que ser feito de 4 em 4, como você daí complica. Pois Por isso a escala vem formalizar essa vontade, vamos dizer assim, né? Está documentado ali que ele tem que fazer aquele dia e tem que ser um hábito. Tem que ser um hábito. Mas se o hábito falhar, a escala está lá para não falhar, né? É isso aí. O próximo item é fazer checklists das praças. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, tinha uns problemas sérios de excesso de produção de algumas coisas, falta de produção de outras. Durante o movimento, faltava alguns produtos de maneiras assim injustificadas. Por que faltou, sendo que é feito todo dia, né? Mas só que eu comecei a analisar que eles não tinham um checklist. É claro que, como você disse, o antigo líder ele tinha uma maneira de pensar e ele imprimiu isso, incutiu isso na mente de todos da cozinha que podiam lidar com os problemas de maneira mais, vamos dizer assim, de cabeça, de memória, e não documentar o processo, né? E eu acho muito bacana isso de documentar o processo, padronizar, porque independente de quem chegue, se eu chamar um extra hoje, ele sabe exatamente o que tem que ser feito. Ele não precisa ficar me perguntando 10 mil vezes, embora eu tenha disposição de responder, mas isso é incômodo para ele. Isso é incômodo para quem está do lado dele, principalmente quem perde isso é o cliente, o restaurante em si. Porque um produto que falta é alguém que teve uma expectativa frustrada. A pior coisa que existe no restaurante é o cliente chegar e ter a expectativa dele frustrada simplesmente porque não foi produzido. Às vezes não é nem porque não tem. Às vezes está o queijo mussarela lá, mas não foi picado, né? Então, a presença de checklists é essencial. A minha sugestão, de quem ainda não tem esse hábito na cozinha, pegue um dia de folga, que seja, tem que fazer sacrifício às vezes, e listar todos os ingredientes que vão em um prato. Nesse um prato, você vai começar a fazer uma semântica, né? Esse item aqui é repetido em vários pratos. Então, você bota ele em item fixo e vai de prato a prato com o seu checklist. Ordena tudo da maneira mais conveniente, ou por laticínios, ou em linha corrida. Pode falar, desculpa. É que a Mari chegou, não me avisou, e estou ouvindo barulho na cozinha. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, meu fogo está ficando sozinho, o que está acontecendo? Mas vai lá, desculpa.
Tá. Então, o que eu estava dizendo é que no checklist a pessoa organiza da maneira que for mais adequada à sua situação. Cada cozinha tem uma situação diferente, né? Mas o que eu sugiro é que de prato a prato ele vá vendo os ingredientes. Porque se for de cabeça, vai acontecer do cara esquecer uma coisa ou outra e daí ele vai estar confiando 100% no checklist que tem 95% de precisão, né? Então, tem que confiar 100% numa ferramenta 100% eficiente. Senão, por exemplo, a gente não poderia voar, né? Viajar de avião. Alguém fez um checklist muito bem feito numa aeronave para a gente poder voar. Porque se alguém ali fez de cabeça qualquer coisa, uma turbina falha, acabou-se a história. Nossa Né? Senhora. Eu só vou porque eu sei que alguém muito competente fez um checklist perfeito e esse cara ele utiliza o tempo dele para usar essa ferramenta de trabalho aí, senão eu não voaria, sinceramente. Não. É isso aí. Então, o checklist é a ferramenta, eu posso dizer, a mais importante na cozinha é o checklist. Porque apesar de todos os descontroles, se você tiver um checklist redondo, por mais que as geladeiras estejam lotadas, por mais que a sua logística e o processo não seja totalmente eficiente, mas você sabe que tem o produto e que pode oferecer. Agora, se o checklist não funciona, meu amigo, qualquer dia você vai ter uma surpresa desagradável pela frente. Essa é a verdade. Concordo plenamente. Aí tem aquele caso. Quem tem um sistema de automação, melhor ainda, puder colocar esse checklist todo digital no tablet, de forma que esse checklist se comunique diretamente com o sistema de automação do restaurante, seria o melhor dos mundos. Eu ainda não tenho isso aqui, porque nossa equipe está pequena e eu não tenho quem cuide dessa parte de alimentar a retaguarda do sistema, né? Principalmente alimentar a retaguarda do sistema de automação em relação ao que entra no estoque e ao que sai. Então, isso é feito de maneira manual e depois é documentado de maneira automática. Mas a automação ela não gera ordens de pedido, não gera ordens de produção. Seria perfeito se o meu checklist estivesse casado com o estoque e o meu estoque estivesse automatizado. Então, tudo que sai no meu checklist já tem uma subtração no estoque e automaticamente aciona o sistema de compras. Tem muitos restaurantes que funcionam assim. Eu já trabalhei num restaurante assim. Mas, como diz o Mário Cortella, não sei se a frase é dele, mas você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem, enquanto não tem recursos para fazer melhor ainda, né? Então, a gente tem que fazer o melhor que pode, independente das ferramentas disponíveis ou da capacitação daquela pessoa que está operando aquele processo. Você tem que extrair o máximo daquele processo, mesmo que não seja o melhor processo existente, né? É claro que numa indústria, por exemplo, você vai ver um processo 100% automatizado. Mas numa cozinha é difícil você chegar nesse nível também de autonomia do processo, porque tem muita interferência humana o tempo todo, né? Não são máquinas que fazem, então também não dá para criar uma métrica linear. Então, essa questão do manual sempre vai existir numa cozinha, independente de quão desenvolvida ela seja nos seus processos. Outra coisa, dica de ser humano. Use sempre o Google Notas ou o Google Tarefas. Você gosta muito do Google Notas, que eu já vi. Eu adoro o Google Tarefas. E é uma ferramenta que não deixa as coisas para depois. Se você agenda ali, ela vai te pressionar de alguma forma. Por mais que você agende para outro dia, ela vai estar te pressionando de novo. Então, isso aí é excelente, porque tem muitas coisas numa cozinha que precisam ser feitas de imediato e que a gente vai empurrando com a barriga. Não, amanhã eu faço, hoje está corrido. Mas quão corrido está hoje para você não fazer essa tarefa, né? E daí o Google mostra que nem sempre você está fazendo muito. E ele te dá um tapa na cara, às vezes, meu amigo, você tem que ir lá e se levantar e fazer o que tem que ser feito. Então, nesse sentido, é que nascem as boas práticas na cozinha, né? Os processos eles vão melhorando quando a gente não se conforma, quando a gente não para e quando a gente está sempre
procurando erro o tempo todo. Eu sou até meio maníaco, porque eu estou o tempo todo procurando erros. Erros no processo, erros em armazenamento, erros de gerenciamento da cozinha, erros de aproveitamento de alimentos, para que a gente sempre consiga estar no tic-tac. Claro que tem dias que eu rendo menos que outros, mas o importante é estar sempre antenado com o que tem que ser feito, todo dia. E agendar as atividades que devem ser feitas com datas pré-estabelecidas, para que você também não se decepcione com os resultados, né? Às vezes a gente se decepciona com o resultado obtido, mas também não para pensar o quanto a gente se dedicou para alcançar esse resultado desejado, né? Então, esse desejo tem que andar na mesma proporção do que a gente faz, né? Do nosso poder de realização. Bom, isso também evita muito cansaço por parte da equipe, né? Porque quando você soluciona um problema, você tirou dali um fator de estresse. E como diz o Joaquim, o dono do restaurante aqui, a cozinha é o sistema nervoso central do restaurante. Então, qualquer coisa que estresse qualquer funcionário vai afetar o funcionamento em outra área, no dia de movimento. Então, esses probleminhas, por menores que sejam, eles precisam ser resolvidos pontualmente o mais rápido possível para que a gente não tenha atrito futuramente com outras áreas, principalmente, né? Porque em dias de movimento está todo mundo focado demais, nervoso demais, e realmente você deixar para depois um problema e chega na hora do vamos ver, você tem que resolver em cima da hora, pode gerar muita dor de cabeça. É complicado. Então, a minha sugestão é que não deixem para depois. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar, eu concordo plenamente com tudo que você disse, eu vi isso funcionando, então é real, é possível. Dois conselhos que eu deixo é o seguinte: primeiro, se você não é capaz de fazer isso, eu até confessei para o Yuri, eu falei, cara, eu não sou capaz de fazer o que você faz, porque o Yuri é muito organizado, eu não tenho essa organização toda. Se você não é capaz de fazer isso na tua pizzaria, encontre alguém que seja, como no caso da Marinara, o Yuri foi encontrado e graças a Deus ele está botando essa ordem. Então, porque assim, o líder, essa pessoa que vai organizar, ele precisa ser um bom líder, porque você precisa demonstrar que é possível. Já aconteceu de eu dar consultoria e sofrer consultoria em cima da consultoria, ou seja, entrar alguém de uma outra consultoria de organização e ficar me pressionando em coisas que no meu ponto de vista não eram possíveis, né? E aí a minha resposta era, faz o seguinte, entra na cozinha e se você conseguir estabelecer isso que você está me dizendo, aí fica fácil, aí beleza, porque eu preciso ver, eu não sou capaz de fazer. E no caso do Yuri, o papel do Yuri que eu gosto é o seguinte, ele estabelece a regra, mas ele mesmo cumpre, entende? Então ele demonstra que é possível. Isso é muito importante, porque você pressionar um colaborador que já está pressionado e dizer é assim e pronto, é a mesma coisa que você virar para a criança e falar, não vai pintar a parede. Mas por que não vai pintar? Né? A criança vai ficar revoltada, porque ela quer brincar. Então é a mesma coisa com o colaborador, ele já está pressionado, ele precisa entender que isso vai facilitar a vida dele. E no caso de um bom líder que primeiro aplica e depois explica, né, é importante, muito importante. Se você não consegue fazer isso, contrate alguém que consiga. Concordo 100% com você. Isso aí, no começo, tive que mostrar isso aí o tempo todo, porque quando você chega no local e você muda o processo, os parâmetros utilizados antigamente, você desconstrói tudo, exige você vê muita resistência, né? Cria-se muita resistência o tempo todo. Mas aí é a questão mesmo que você disse, chegar lá e falar, meu amigo, é assim, dá para fazer, nós podemos fazer aos poucos. Importante isso aí também, gradativamente, né? Nem tudo vai da noite para o dia mudar da maneira que você quer. É uma questão mesmo de paciência, de persistência, ser obstinado que consegue-se bons resultados. No curto prazo, eu posso dizer, no curto prazo consegue bons resultados. E é muito importante também identificar gargalos no dia de movimento, né? Como o tema é cozinha eficiente, eu acho que uma cozinha realmente eficiente é a que é eficiente num dia de movimento e não num dia pacato, né?
Então, gargalos no processo perdão, durante os dias de movimento são essenciais, porque aquilo ali é um fator onde alguém está fazendo de uma maneira que sempre foi feito, mas que, de repente, pode ser ajustado para que aquele problema simplesmente desapareça. Às vezes, como um passe de mágica. Simplesmente uma laranja que poderia estar cortada um pouco mais, um manjericão que poderia estar um pouquinho mais desfolhado, alguma coisa que poderia acelerar o processo em algum momento e que ele está travando ali. Aqui mesmo no restaurante tem algumas pizzas que demoram para ser finalizadas. E quanto mais eu adianto esse processo dessa pizza, mais rápido é quando ela sai. Agora mesmo você veio aqui e deixou uma pizza deliciosa, aquela pizza de banana, né? E ela ainda não saiu, mas logo vai sair. Então, eu fico pensando, o que eu vou fazer quando essa pizza sair? Porque ela é uma pizza mais trabalhosa. Então, chegar e observar aquele gargalo no dia de movimento e simplesmente falar o que eu posso fazer hoje para melhorar esse quesito. Se realmente não der, paciência, continua sendo feito o que é feito hoje. Mas se puder, maravilhoso. Concordo. Como eu disse antes, ouvir os colaboradores e perguntar qual processo pode ser melhorado, fazendo o trabalho ser mais dinâmico e deixar claro que ninguém na cozinha está sozinho. Porque muitas vezes tem colaboradores novos que chegam e eles chegam amedrontados, pressionados ou impressionados com o padrão, às vezes. Né? Às vezes a pessoa veio de um restaurante onde o padrão era mais baixo e chega num restaurante onde o padrão é mais alto, ele fica assustado e fica temeroso, né? De errar, de estar o tempo todo perguntando. O cara, ele fica andando em casca de ovos. E eu sempre deixei claro para todo mundo da equipe que a gente tem que acolher muito bem essas pessoas que estão chegando, porque ele é para ser um ajudante nosso e não um cara que nos atrapalha. Se eu pressiono ele e se eu dou um esporro nele quando ele erra, ele daqui a uma hora, daqui meia hora, ele vai começar a me atrapalhar, porque ele não vai mais ter autonomia para fazer o que deveria ser. Então, fazer com que todos acolham e estar o tempo todo deixando claro que ele não está sozinho. Ele pode perguntar quantas vezes forem necessárias até chegar no padrão desejado, no padrão que o cliente espera, que é o padrão que a gente estabeleceu aqui, né? E aproveitar o tempo ocioso, muito importante isso aí, porque em muitas cozinhas, eu já trabalhei em diversas cozinhas, e sempre vi um aproveitamento muito deficiente do tempo ocioso. Então, muitas pessoas que estão fazendo uma tarefa deixam de fazer, porque simplesmente aquilo era uma incumbência individual, mas não pensa que no outro setor o cara está em 20% ainda da tarefa que ele está fazendo, né? Então, deixar isso claro, que no tempo ocioso uma área ajuda a outra, um setor ajuda o outro. Tanto que todo mundo sabe fazer tudo aqui, por quê? Porque todo mundo se envolve no pré-preparo também. Então, não é só na hora da execução, do vamos ver do prato saindo. Então, aqui todo mundo sabe fazer o pré-preparo dos pratos, dos preparos da outra praça, do outro setor. Isso ajuda demais, porque em dias de grande demanda, ou que a gente tem que fazer uma produção muito grande, às vezes parece que eu tenho 10 funcionários ao invés de 5 dentro da cozinha. Porque os caras estão se dedicando o tempo todo, trocando de posição para fazer aquela produção que é maior seja terminada mais rápido, sabe? Então isso otimiza demais o tempo. Interessante também aproveitar, parou de produzir, não tem nada para produzir, vamos limpar equipamento, vamos limpar a geladeira, vamos antecipar aqueles campos, aquelas lacunas nas escalas, organizar um estoque seco, ver uma mercadoria que chegou e que precisa ser organizada. Hoje aqui no restaurante, infelizmente, a gente não tem um estoquista, porque devido à pandemia a gente teve que fazer uma redução do quadro de funcionários, e a gente tem que ser o mais eficiente possível. Então, às vezes, a gente acumula funções, não de maneira que fica sobrecarregado, mas que fica o tempo todo ocupado. Isso é muito importante.
Dentro de uma cozinha não se pode parar, não tem jeito. Se ficar parado ali, é alguma coisa que está deixando de ser feita. Porque você sabe muito bem que numa cozinha toda a vida vai ter trabalho. Se você ficar 24 horas na cozinha, são 24 horas de trabalho. É impressionante. É verdade, é verdade. Então, a minha dica é essa: aproveitar o tempo ocioso. As pessoas, elas têm disposição, elas só precisam de um empurrãozinho. Vamos lá, galera, vamos fazer tal coisa. Aí aquela preguiça já vai embora e vira melhorias para a cozinha, né? Exatamente, exatamente. E eu gosto muito desse olhar que é o que você falou. Eles acabam se tornando uma equipe mais fraternal, né? Mais altruísta, como você disse no início, e se sentem parte de um todo, e é o que a gente deveria aplicar no dia a dia, né, na nossa vida. Mas, infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito egoísta. Mas numa cozinha a gente consegue construir isso. Se tiver uma liderança com essa visão, você consegue mostrar que, assim, quando um ajuda o outro, todo mundo se ajuda, né? Então é importante a gente ter esse olhar mesmo de que aí fica confortável para todo mundo. Eu concordo 100% com o que você falou, tudo. Por isso que eu te chamei para essa live, porque eu tinha certeza de que ia ser muito rica e não foi diferente. Você terminou a lista de que você tinha ouvido, que você deixou tudo organizado aí, tudo certinho para falar, e foi ótimo, porque teve um ritmo, né? Não, eu te pergunto por quê? Porque já deu uma hora de live, geralmente 1 hora e 15 a gente termina, senão o Instagram pode derrubar, né? Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ainda? Não, a última coisa que eu ia falar é do controle de custos, só rapidamente falando que é muito importante porcionar e manter o padrão do tamanho dos cortes. São detalhes mínimos, mas que fazem toda a diferença. Um cubo de queijo que é 10% maior significa 10% mais custo. E isso vai impactar diretamente a vida financeira do restaurante e, consequentemente, o lucro diminui, né? Então, sempre estar atento à execução dos processos de pré-preparo e fazendo com que esse padrão seja sempre igual. Eu até tenho um desenho lá na parede que você viu do cubinho de queijo do tamanho que ele tem que estar, porque é muito importante, isso aí não pode deixar de haver uma cozinha. Concordo plenamente. E uma coisa que eu falava para os meninos também que você deve fazer é, pelo menos uma vez por semana, ou sempre que possível, monta a primeira pizza da noite pesando tudo para ver o padrão, para estabelecer o tato, a percepção, porque a maioria das coisas está pesada, né? Como vocês fazem lá, faz o pré-preparo, coloca no vácuo, leva para a geladeira, ok. Mas tem coisas que não está, como o cubo de mussarela, né? Então é bom você, uma vez por semana, faz uma pizza de mussarela e pesa a quantidade, vê o tamanho dos cubos se não aumentou demais e vai fazendo essa conferência semanal, né? Para conseguir manter um padrão, mesmo com esse fluxo, né? Porque cada um que tiver ali montando a pizza, como você faz esse trabalho circular, cada um tem uma mão diferente, né? Então é importante estabelecer essa média, digamos assim, né? De quantidades e de estética, de finalização e assim por diante. Exatamente. É por isso que toda vez que eu dou um giro pela cozinha, eu estou passando o olho para ver se está tudo ok. E dependendo do que estiver acontecendo, você chega ali e já muda o parâmetro para mais ou para menos, para que sempre a gente consiga seguir no mesmo caminho, né? E só vou finalizar dizendo aquela frase que eu disse no começo: faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem recursos para fazer melhor ainda. Porque ninguém vai ter o tempo todo todos os recursos na mão para fazer o que deveria ser feito, o ideal, o melhor dos mundos. Mas nós podemos fazer as coisas com capricho, da melhor maneira que podemos com o que temos. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Eu acho que se a gente começar realmente a se dedicar a fazer o melhor que pode com o que tem, a gente vai realmente ajudando e crescendo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal, é o seguinte: o Yuri não tem curso, ele não se dedica a essa, como eu, de repente, de estar compartilhando. Ele gentilmente se dispôs, ele é o chefe da Marinara, esse hoje é
a ocupação dele. Ele tem intenção de, no futuro, de repente, dar aulas, abrir cursos, dar consultorias, mas nesse momento ele se dedica 100% à marinara. Se vocês tiverem perguntas e dúvidas, façam para ele a pergunta, mas tenham a paciência de entender que ele dedica grande parte do tempo dele ao restaurante marinara, para que ele possa ter tempo aí de estar respondendo com calma e com tranquilidade. Obrigado, Yuri, por ter se disponibilizado. Eu fico muito feliz. Realmente sou teu fã, sou teu admirador, já de verdade. Eu que sou. Foi muito bom trabalhar contigo, espero poder trabalhar mais vezes e tenho certeza que a Marinara vai ter cada vez mais sucesso pela tua dedicação aí. Parabéns pela tua liderança, parabéns pela tua organização e tamo junto, espero poder contar contigo mais vezes. Vamos ver se você tem alguma pergunta para a gente responder. Como é que tá teu tempo aí? Você tem que voltar para a cozinha ou tem mais uns 10 minutinhos? Tenho tempo. Tenho tempo sim. Maravilha. Só fazendo um gancho. Pode falar. Um ganchozinho. Pode falar. Quando você falou, eu não ofereço realmente cursos, né? Você disse que eu não tinha curso, talvez as pessoas entendam de maneira diferenciada. Eu não ofereço curso, né? De gestão. Eu até minha intenção é futuramente fazer um material, concatenar todas as informações e disponibilizar para as pessoas poderem melhorar aí a sua vida dentro das cozinhas. Pois eu sou formado em gastronomia e faço pós-graduação no Senac São Paulo e tenho desenvolvido aí durante todo esse tempo um tato maior com essa questão da gestão, até por causa da minha função aqui na Marinara. Vai lá, vamos para a pergunta. Como eu já te disse, eu acho que você tem que gerar um conteúdo aí mais para frente, porque tem muito potencial, tem muito conhecimento aí para passar adiante. Então, pensa nisso com carinho aí que o pessoal vai adorar, né? Deixa eu ver se eu encontro alguma pergunta aqui para a gente aí. Sinônimo de conhecimento, expertise e profissionalismo, ok. Yuri, pode me dizer qual o tamanho total da sua cozinha? Você tem ideia de quanto tem o tamanho da cozinha da Marinara ali? A cozinha daqui tem aproximadamente 50 metros quadrados. 50 metros quadrados. Parece muito grande, mas os equipamentos ocupam muito espaço. Então, acho que o espaço útil, o que a gente pode circular por ele, gira em torno de uns 20 metros quadrados. Mas é muito bem organizada, né? Realmente é muito bem organizada. Ó, o Lucão deixou um salve aí. O Lucão deixou o salve. Ó, o Marcelo Leonato disse, eu peso o queijo. Concordo, Marcelo, mas às vezes, como o queijo vai em todas as bases e cada pizza tem uma base diferente, porque às vezes uma é só queijo, outra é queijo frango, outra é queijo calabresa e cebola, outra... Então aí acaba complicando ter saquinho para tudo, né? Mas concordo, aí ele colocou ainda aqui, todos os insumos caros são pesados em porções. Nesse caso, lá na Marinara a gente também faz isso e eu também procuro aplicar isso de todos os ingredientes que realmente tem um padrão, tipo a pizza de calabresa vai 150 gramas de calabresa por cada metade, então já deixa tudo porcionado e assim por diante. Ok? Deixa eu ver se tem mais aqui perguntas. É complicado quando você alinha tudo na cozinha e o garçom erra o pedido. Pois isso é um grande problema que a gente tem, inclusive, na Marinara, mas é importante entender também que somos todos seres humanos e o erro acontece. Esse alinhamento tem que ser feito também com o pessoal do salão, né? Isso é uma coisa importante que eu e o Yuri estávamos conversando. No caso da Marinara, é um restaurante grande e é um restaurante que tem um fluxo muito grande de pessoas. Só que a gente ainda não conseguiu achar um líder bom para o salão. Porque o melhor dos mundos, como diz o Yuri, seria ter um bom líder na cozinha, como já tem, e idem, um bom líder com a gestão bem feita no salão, que aí se integraria isso entre o Yuri e esse líder. Mas ainda a gente está procurando lá, mas ainda não foi encontrado e o melhor seria isso, né? Ter um salão também bem organizado, né? Sem dúvida. Aqui a gestão de vendas tinha que ser melhor planejada para que nós pudéssemos utilizar o ticket médio com os mesmos clientes que a gente tem, a mesma quantidade de clientes. Muito importante, tem gente que fatura 100 mil, mas que poderia, com os mesmos clientes, faturar 120, 130 mil. Isso aí é a questão simplesmente do atendente estar preparado
que o líder do salão está sempre antenado para as necessidades do cliente, para estar antenado também para o que o cliente está desejando, sem antes ele tiver ter dito, né? Exatamente, exatamente, concordo plenamente. Então é importante realmente ter essa liderança, né, essa visão mais ampliada no salão. Porque às vezes você pode pensar, nossa, eu vou pagar, sei lá, vou chutar, tá? Tô falando ao aberto. Vou pagar 4, 5 mil reais para o chefe de cozinha, isso é muito caro, não consigo. Às vezes, pelo porte do teu restaurante, você realmente não vai conseguir. Mas pensa que esses 4 mil reais que você teoricamente estaria investindo, mais o imposto, mais não sei o quê, você estaria gerando uma economia, né? E um crescimento, né? Como o Yuri falou. Aí, de repente, em vez de você faturar 100, você vai faturar 130, 140 por causa dessa pessoa bem colocada que você colocou na cozinha. Claro, tem que ser um profissional de qualidade. Nem sempre você acerta, vai ter que trocar algumas vezes, mas às vezes pode resolver muita coisa. Gostei de um comentário aqui, T. Abdulni colocou: as pessoas privam-se de prazeres que elas nem conhecem. Isso é interessante, mesmo na cozinha, porque, né, às vezes você fica com medo de uma técnica nova ou de uma logística nova e você fica se privando daquele conforto, né? Quando você mesmo falou da história do cachorrinho, né? Como é que é a história do cachorrinho lá do... Eu sou uma coisa que essa pessoa que falou, eu disse essa frase um dia para ele, e ele guardou e agora ele jogou no comentário aí. Legal. O Tarek, abraço, Tarek. A história, vou resumir bastante a história. Tinha um cocheiro que estava precisando levar sua carruagem até uma cidade, mas no meio do caminho ele encontrou um corpo de um senhor com 3 cachorros em volta, chorando e tudo. Os cachorros não estavam chorando, estavam, né, lá tristes. Daí esse cocheiro falou: pô, eu não vou poder enterrar o corpo agora, mas eu não vou deixar esse homem no relento, mas eu preciso ir para a cidade logo, porque se eu não chegar a tempo, os portões se fecham e nos portões da cidade tinham muitas pessoas, assaltantes, saqueadores, assassinos, todo tipo de gente que não presta estava lá. Daí o que aconteceu? Ele pegou, amarrou esses 3 cachorros na carruagem dele, seguiu viagem e na volta ele enterraria o homem. Só que esses 3 cachorros, cada um tinha um comportamento diferente. Um se esganiçava todo, esperneava, não conseguiu se soltar da coleira e morreu enforcado. O outro se remexeu todo, se sacudiu, nervoso, esganiçou e conseguiu sair, só que o couro do pescoço saiu todo arranhado e quase morreu. E o terceiro, vendo os outros, ficou tranquilo, o cachorro seguiu viagem, foi acompanhando a velocidade da carruagem, no ritmo, e chegou lá na cidade, fizeram o que tinha que fazer, voltou, se despediu do antigo dono e ainda ganhou um dono de lambuja ainda. Então, o comportamento dos cachorros, eles querem dizer: aceite as mudanças, né? Aceite tudo que vier, lide da melhor maneira com isso, flua sobre as mudanças que vem acontecendo, e daí você vai ter melhores resultados do que você está sempre dando burro em ponta de faca, lutando contra aprimoramentos, lutando contra melhoras, lutando contra o que vier de mais complicado, mas que no fim das contas, esse complicado descomplica a sua vida. Pois é, isso aí. Eu concordo plenamente. Às vezes a gente fica se prendendo quando, na verdade, isso pode ser uma melhora. Num primeiro momento pode ser incômodo, mas depois melhora, né? Ok. A Lairdes Neta, que é uma querida aluna nossa de longa data, disse: amei, vou assistir novamente para anotar os pontos. Não assisti desde o início. Bom, essa pergunta a gente já respondeu do garçom aqui. Deixa eu ver essa daqui. Para falar rapidamente sobre gestão de fornecedores. Dá para falar rapidamente. A gente podia, hoje acho que não vai dar, porque já está muito em cima da hora, mas a gente pode depois falar uma live sobre isso, sobre a gestão de fornecedores. Uma pergunta importante aqui: ó, nesses 50 metros entram os depósitos, freezers e etc? Não, né? Você tem um depósito seco lá em cima. Não. Então explica aí. Nós temos só... Desculpa, pode falar. Explica aí para eles entenderem como é que é.
Muito bem. Na cozinha, só a parte da cozinha mesmo, da produção, são 50 metros quadrados, aproximadamente. Eu estou chutando, pode ser que dê aí uns 2, 3 metros a menos. Aí, na parte superior daqui da cozinha, aí nós temos um estoque seco, que tem mais ou menos 3 metros por 2,5 aproximadamente. E daí nós temos mais um estoque que chamamos de estoque refrigerado, mas ele chama-se refrigerado porque tem algumas geladeiras, mas que a gente também estoca lá produtos como guardanapos, papel toalha, toucas descartáveis, enfim, todos esses produtos secos, não perecíveis, né? Juntando todo o espaço físico da cozinha, contando com os estoques, nós temos aí 6 mais 6, 12, com mais 50 lá de baixo, uns 62 metros quadrados de espaço para cozinha, disponível para estocagem da cozinha. Maravilha. Você chegou a conhecer o Rafael, que ficava no bar? Ele falou, já tive o prazer de fazer parte dessa equipe. Fico feliz em ver o crescimento da Marinara. Rafael trabalhava no bar, gente boa demais. O Rafael trabalhava no bar, conheci sim. Grande Rafael, engraçado que só. É isso aí, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Maravilha, eu acho que não tem mais. Tem só o Alexandre aqui, boa noite, sou o Alexandre Peralta da Alphatec Cozinhas. Depois vou dar uma pesquisada para ver o que tem de bom na Alphatec Cozinhas. Então, meu amigo, quero te agradecer mais uma vez. Vamos te liberar, que você tem ainda a noite toda para trabalhar ainda, tem bastante tarefas lá. Manda um abraço para todo mundo na cozinha. Obrigado mais uma vez. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir. Depois eu te passo, Yuri, se você quiser publicar também. Obrigado, obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Foi ótimo. Obrigadão, viu? Obrigado você pela oportunidade. Sucesso aí, vamos nos falando, meu amigo. Maravilha. Tem um último comentário aqui. A Yara, é tua irmã, não? Ela disse, manda um beijo pro pessoal de Eldorado. Eu sou irmã do Yuri. Maravilha. Beijo para todo mundo aí em Eldorado aí. Valeu, maravilha. Um forte abraço. Falou, Patrick. Tchau, tchau. Obrigado, irmão. Valeu. Boa noite a todos. Abraço. Valeu.